Já aqui no estúdio com a gente, Elivaldo Barbosa, muito bom dia para você. Olá, Nájila, bom dia para você que está em nossa companhia nesta última sexta-feira de 2024. Bom, Elivaldo e você, telespectador, um dos assuntos bem discutidos na última semana foi a revogação da lei que criou o DPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O deputado federal Átila Lira Filho foi relator de um dos projetos do Pacto Fiscal e entre os debates foi decidido acabar com o DPVAT. É justamente por esse assunto que nós vamos conversar agora com o deputado Átila Lira. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Nájila, bom dia, Elivaldo. Bom dia, sempre um prazer estar aqui na TV Cidade Verde, esclarecendo pontos importantes aí do país. Bom, só para a gente fazer aqui um breve resumo, até para as pessoas entenderem, deputado, em 2021, o seguro, a cobrança do DPVAT foi extinta aqui no país, não é? Pouco tempo depois, ou seja, no próximo governo, já no governo Lula, foi retomadas as discussões para que o DPVAT voltasse a ser cobrado. Mas antes mesmo dessa cobrança acontecer, o senhor pode até confirmar, esse debate foi parar na bancada, na Câmara Federal. Inclusive, como eu citei agora há pouco, o senhor foi relator. E aí, de fato, a gente pode dizer que não existe mais a cobrança do DPVAT no país? Bem, foi isso mesmo que aconteceu. O que aconteceu? O DPVAT ele foi extinto no governo do presidente Bolsonaro em 2021. Né? E quando o presidente Lula assumiu, o Ministério da Fazenda enviou um projeto de lei para voltar à cobrança do DPVAT. Foi discutido na Câmara, foi aprovado, inclusive, pela Câmara, pelos parlamentares, porque era um momento que o novo presidente precisava organizar a arrecadação e essa foi uma das saídas. Ocorre que essa previsibilidade de cobrança, que agora seria o SPVAT, seria a partir de janeiro de 2025, ou seja, nos próximos dias já iria ser emitido o boleto do seguro obrigatório para todos os veículos motorizados do país. Ocorre que os governadores não estavam com boas intenções de implementar. E nas discussões do Pacto Fiscal, junto com o Ministério da Fazenda, né, já que a gente ia fazer ajustes de controle de gastos, que ia afetar pagamento de folha da União, benefícios sociais. Aí eu tive a possibilidade da gente discutindo com o ministro Haddad, de que a gente pudesse extinguir o DPVAT, que era uma sinalização positiva para a população, para a gente tirar esse custo, até porque quase a totalidade da população é contra a cobrança de seguro obrigatório. E aí nós tivemos essa iniciativa, colocamos o nosso relatório, discutimos com os líderes da Câmara dos Deputados. O governo foi muito sensível e nos apoiou em relação a isso, inclusive o presidente Lula, e também a oposição. Então eu juntei o governo com a oposição com o intuito de acabar com o DPVAT. E assim nós conseguimos essa revogação da lei. E em janeiro não será mais cobrado, na verdade nunca mais será cobrado seguro obrigatório no país. Agora, deputado, o senhor também foi o relator do pacote fiscal do governo e recentemente foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara. O senhor foi relator de uma matéria talvez a mais importante na área da política econômica do país, lá no Congresso Nacional. Agora, ele tem sido criticado por ter sido desidratado, ou seja, ele saiu da Câmara aquilo que poderá não ter efeito como medidas de contenção de gastos para atender a situação econômica do país, expectativa do mercado, da sociedade, da atividade produtiva. Que análise o senhor faz do texto que saiu do Congresso Nacional em relação às medidas de contenção de gastos? Bem, Elivaldo, nós tivemos 3 propostas de lei do Pacto Fiscal. Eu fui relator de uma, o deputado Isnaldo foi relator de outro projeto de lei e o deputado Moses do Ceará foi relator da PEC. O meu projeto de lei, o PLP 210, foi o primeiro. Eu consegui não ter tanta desidratação. Foi um projeto que foi aprovado, foi bem discutido. Foi muito bom esse êxito para mim, desse diálogo, tanto com a oposição como a base, e nós conseguimos um efeito muito positivo na aprovação do meu PLP. Os outros 2 tinham matérias muito mais sensíveis, e aí teve que ter ajustes, e ocorre que teve, sim,
uma desidratação, mas o governo estava prevendo isso, porque você sabe, uma negociação na Câmara que envolve matérias sensíveis como o BPC, como supersalários, você sabe que vai ter uma margem de diálogo e vai perder uma gordura para poder perder. A crítica que existe é que realmente o país precisa de controle de gastos. Você vê que, mesmo com esses ajustes fiscais, nós ainda temos problema com dólar, com juros altos, enfim, uma desacreditação do mercado mundial com algumas atitudes do governo, principalmente na questão de responsabilidade fiscal. Ocorre que não houve um corte na carne de imediato. O que houve foi o seguinte: vamos cortar o que poderia aumentar no próximo ano. Então, nós vamos ter um impacto positivo de controle de gastos efetivo, mas só a partir do ano que vem. Né? Você vê que o reajuste do salário mínimo, que já ocorreu hoje, né, o governo deve estar medindo a portaria hoje para 1.518, ele era para ser 1.528, mas já com a medida do teto fiscal, ou seja, limitando no teto de 2,5%, respeitando a lei do teto fiscal que nós aprovamos em 2023, e esse pacto fiscal que nós já aprovamos agora, ele já bateu no teto de 2,5%. Então, nós vamos ter um impacto de segurar os reajustes das despesas obrigatórias e as maiores despesas do país no próximo ano. Então, com isso, nós vamos ter uma redução, sim. Agora, claro que o mercado mundial, o mercado local, a economia local, nacional, como a gente diz, o mercado financeiro, ele cria um corte efetivo. Ou seja, se você gasta X, vamos gastar X sobre X menos Y. O que a gente vai acontecer é o seguinte: se é gastar X mais alguma coisa, vai ser X, só que não vai ser mais aquela coisa, vai ter um teto respeitando o teto fiscal. Agora, deputado, é claro que como cidadã, como brasileira, Elivaldo, quanto menos imposto, não é, a gente pagar, melhor. Mas a gente entende também que é importante para o governo a cobrança de certos tributos. Sim. E aí, nesse momento em que o governo toma medidas, inclusive tidas aí por grande parte da parcela da população brasileira como muito medidas rígidas, bruscas, como o senhor até citou, deveria ter sido cortado na carne, não somente agora, enfim. Mas nesse momento em que tudo isso é discutido, esse pacote de cortes de gastos, não seria andar na contramão quando deixa de cobrar o seguro DPVAT, por exemplo? O seguro DPVAT, ele era um seguro obrigatório, ele tinha até um questionamento jurídico se era taxa, se era imposto. Ele não ia para os estados, ou seja, o estado cobrava, mas repassava integralmente para a União, e esse valor era repassado para as seguradoras. Ocorre que tinha até muito fraude em relação à destinação do seguro DPVAT. E outra coisa, a vítima do DPVAT, o povo questiona, as vítimas, não, todas as vítimas que poderiam ser beneficiadas pelo DPVAT, elas tinham assistência já pelo Sistema Único da Saúde, que vai continuar. E a responsabilidade objetiva de um dano, ela vai continuar judicializada por quem causou o dano. Então, assim, não vai mudar a vida do cidadão, pelo contrário, vai diminuir o custo social da população. Deputado, não poderíamos perder essa oportunidade? Estamos já no final do ano, a última sexta-feira do ano, finalzinho da entrevista, o tempo quase estourado, mas eu pergunto, o Progressistas vai mesmo para a base do presidente Lula, repercute da estratégia do partido no Piauí? Bem, Elivaldo, existe assim, muita especulação, né? O progressista, todo o governo, ele termina participando do governo de uma forma para dar estabilidade e governabilidade. Foi assim no Michel Temer, foi assim no governo Bolsonaro, quando o presidente Ciro contribuiu como ministro da Casa Civil e deu outro tom no governo, inclusive outra perspectiva, deu uma melhorada, inclusive, na avaliação do governo. E o progressista no governo do presidente Lula já tem contribuído com votações importantes e dando estabilidade no governo. Tanto o papel do presidente Arthur Lira, como toda a bancada da Câmara dos Deputados em apoiar projetos importantes. Existe, sim, uma vontade do presidente Lula e alguns líderes do próprio Partido dos Trabalhadores, que a gente tem uma maior aproximação, né? Ministério. Assim, fala assim, mais um ministério, né? Então, assim, existe esse propósito, mas não tem nada concreto, a gente não tem nem convite, existem especulações, mas a gente sabe do posicionamento claro do presidente Ciro Nogueira de contra essa união, né? Uhum. Mas existem algumas pessoas isoladas do próprio partido, inclusive o presidente Arthur, que tem uma simpatia
pelo governo do presidente Lula, que tem ajudado constantemente em relação a isso. Mas o que se tem hoje é nada concreto. Então, assim, o que a gente está contribuindo, né, a gente tem um Ministério do Esporte, então, assim, a bancada da Câmara dos Deputados, uma grande parte dos parlamentares apoia o governo, eu mesmo voto a favor de matérias importantes, mas a gente tem um posicionamento independente e é o que a gente entende que vai se manter dessa forma. Deputado, quero agradecer a vinda do senhor, aproveito e desejo um excelente 2025 para o senhor e para toda a família. Muito obrigada, viu? Obrigado, também quero aproveitar aqui a oportunidade da Universidade dele, desejar um feliz 2025 de muita esperança, prosperidade e conquista para todos os nossos piauienses aqui, que tanto precisam para melhorar a vida de todos. Muito obrigada.